E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um ano letivo e mais uma aula de educação física, né? Alguns de vocês já devem ter me acompanhado, ter visto minhas aulas lá no ano passado e deve estar aqui agora para acompanhar mais uma vez e já deve me conhecer, né? Mas eu tenho certeza também tem mais gente chegando aí, uma galerinha nova que provavelmente ainda não me conhece. Então eu me chamo Heleno Júnior e sou professor aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Então já vou aproveitar que eu estou me apresentando, falei meu nome, vou me autodescrever, né? Então eu sou um homem preto, tenho cabelo baixinho, né? Sou do time aí dos calvos. Então, uso um óculos arredondado, tenho uma barba que no momento não está tão grande, mas é cheia. Estou aqui na frente da câmera, do meu lado direito tem uma TV, que é onde vocês vão ver os slides, onde eu vou apresentar os slides. E estou com uma camisa azul, que é a farda aqui da nossa escola, uma calça preta de relógio e um passador, tá? Então, para vocês aí, minha autodescrição. E aí, falando de acessibilidade, já aproveito aqui para fazer o que eu gosto de fazer sempre, que é começar a aula dando as boas-vindas e apresentando para vocês as nossas intérpretes, que hoje estamos aqui com Liza, né? Fazendo aí a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. Então, vocês tem a oportunidade tanto de aprender sobre o conteúdo de educação física, como sobre Libras. Então é muito importante aí, você sendo uma pessoa ouvinte ou uma pessoa com deficiência auditiva, aprender a se comunicar com essa linguagem. Tá certo? Então, vamos embora que tem alguns avisos aqui antes da gente começar o nosso conteúdo, principalmente porque início de ano, gente nova chegando, vocês precisam conhecer como é que funciona aí a nossa escola e como é que é feita essa nossa interação. Então, primeiro ponto, né, antes de falar sobre a nossa interação, eu tenho que dizer para vocês, hoje a gente vai falar sobre esporte e mídia. Então, como é que funciona o esporte no meio midiático? Como é que a mídia trouxe o esporte para ela? Como é que o esporte trouxe a mídia para ele? Como é que essa interação funciona? Né? Qual a funcionalidade disso? Qual a influência? A gente vai ver muita coisa. Estou só dando um spoiler que é para você não sair daí e ficar com a gente para ver esse conteúdo na íntegra já já. Tá? Agora são os nossos avisos. Aplicativo Educa Recife é a forma que vocês têm para se comunicar com a gente durante as aulas. Então, é aí onde vocês podem mandar sugestões, tirar dúvidas, né? E aí, Cleitinho Eficiente, como sempre, já colocou aqui um QR Code para que vocês possam acessar de forma mais prática. Então, é só pegar a câmera do seu celular, apontar para esse QR Code e vai direcionar vocês especificamente para fazer o download do aplicativo. Então, ó, não paga, não consome internet e vocês ainda podem conversar com a gente, porque a gente já não vê vocês, mas pelo menos dizendo, professor, sou daqui de tal lugar. A gente já fica feliz e imaginando como é a carinha de vocês, né? Então essa interação ela pode acontecer com esse aplicativo, é só fazer o download e aproveitar aí, porque além das aulas ao vivo, vocês podem assistir às aulas no repositório. Então fiquem à vontade aí para usufruir disso tudo. Beleza? Então, além do nosso aplicativo do Educa Recife, nós temos um canal no YouTube. Então, Cleitinho já vai jogar aí na tela também para vocês, porque tem um QR Code. E aí, através desse QR Code, vocês podem abrir, né, o canal e lá vocês encontram as playlists. Então, temos playlist do 6º ao 9º ano, anos iniciais, educação para jovens e adultos. E uma coisa muito importante, professor, não consigo agora escanear esse QR Code. Coloca lá na barra de pesquisa, tá certo? Então, ativa o sininho,
Deixa like lá nos vídeos, né? Maratona. Vocês vão ver que tem aulas de 2022, aulas de 2021 e em breve as aulas de 2023. Então, vocês podem aí ficar à vontade para fazer essa maratona, tá certo? Vamos embora para o nosso conteúdo de hoje, para a gente entender um pouquinho de como é que acontece. Antes de falar sobre a mídia, eu queria revisar com vocês, né? Vocês aí já, 8º ano, eu particularmente espero que vocês já entendam o que é o esporte, né? Já saibam qual é a definição, do que se trata. É tanto que eu nem trouxe hoje aí uma descrição sobre o que é esporte, porque a gente vai lembrar aqui só eu falando com vocês mesmo. Então, sempre que a gente falar sobre práticas que são relacionadas ao esporte, a gente está falando de todas aquelas modalidades que são regulamentadas por instituições. Então, por exemplo, a CBF, né, que é a Confederação Brasileira de Futebol, a CBV, que é a Confederação Brasileira de Voleibol, são aí instituições que regulamentam cada uma dessas modalidades e vão dizer quais são as regras, como é que elas funcionam, como é que tem que ser ali todo o funcionamento daquela prática. Mas, para além disso, dentro do esporte, essas confederações, né, essas instituições, elas servem para divulgar, para difundir e fazer com que esse esporte tenha mais participantes. Então, é uma forma aí de fazer com que tenha mais adeptos, né? Então, o futebol, a gente vê tanto ele em vários lugares, desde quando você é pequenininho até quando você vai crescendo, que a tendência é maior a que tenha mais adeptos. Então, as crianças querem lá jogar futebol. E por que não as outras modalidades? A gente vai entender um pouquinho também quando a gente começar a relacionar aqui com essa questão da mídia, né? E qual a influência que isso tem na nossa vida. Então, falando de mídia, vamos ver aí um pouquinho agora sobre o que é a comunicação. Então, esse é o nosso primeiro ponto para começar aí sobre esse assunto. Então, ó, trouxe aí uma definição para vocês, que inclusive a referência está situada aí nesse QR Code, que vocês vão ver na tela. Então, se quiser ler tudo na íntegra, vocês podem, quando abrir a tela, vocês escanearem aí e ler tudo na íntegra. Então, vamos lá acompanhar agora o que é a comunicação. Então, nós temos aí, ó, a comunicação é todo suporte de difusão da informação que constitui um meio intermediário de expressão capaz de transmitir mensagens. Então, a gente tem aí o conjunto dos meios de comunicação social de massas. Então, abrangem esses meios: o rádio, o cinema, a televisão, a imprensa, os satélites de comunicação, os meios eletrônicos e telemáticos de comunicação também. Fora esses, tem diversos outros, né? Então, vamos por parte, né? A gente já começa aí falando que é um suporte de difusão da informação. Então, é um suporte para fazer com que a informação ela chegue para mais pessoas, que ela seja difundida. Então, a gente consegue aí ver que a comunicação ela serve para que a informação ande, né? Às vezes a informação ela anda em todos os sentidos, né? Aquelas pessoas que gostam de ser comentaristas da vida alheia, né? O famoso fofoqueiro, que comunica demais às vezes. Então é comunicação também. Pensem aí pela definição, ó, a pessoa está difundindo a informação. Mas minha gente, tem informação que não é para ser difundida, é para ser guardada, tá bom? Então, ó, a gente tem aí, com essa comunicação, essa difusão que é capaz de expressar aí ou transmitir mensagens, né? Então, de alguma forma de passar isso adiante. Além disso, a gente fala aqui sobre os meios de comunicação de massa. Então, o que é isso, professor? Né? De massa, macarrão? Não, não é.
Quando a gente fala de massa, a gente está falando aí da maior parte da população. Então, onde é que tem maior, o que é que tem maior acessibilidade, né? Como é que a gente consegue fazer com que essa informação chegue a mais pessoas, né? Quais são os meios de comunicação que as pessoas mais utilizam? Então, hoje em dia, a gente tem aí, de certa forma, e aí eu não vou dizer que é para todos e todas, mas comparado, por exemplo, na minha época de infância, né, quando eu tinha a idade de vocês, o celular, ele era algo que só as pessoas de classe alta ou de classe média alta conseguiam comprar, né, conseguiam ter. Hoje em dia, a gente, de alguma forma, vê que o uso do celular, ele se tornou mais acessível. Então, a partir do momento que isso acontece, esse meio de comunicação, ele se torna um meio de comunicação de massa. Então, a gente tem aí meio que uma linha do tempo, né, de como é que essa comunicação ela vai avançando. Então, antes tinha-se apenas rádio, né? Então, os rádios eram responsáveis por fazer as informações serem difundidas. Então, é tanto que na época tinha novela que era em rádio, né? Os jogos de futebol, por exemplo, da época, né? Só eram transmitidos pelas rádios. Então, tem toda essa diferença. Inclusive, minha gente, eu não sei se no ano passado vocês assistiram a Copa, né? A Copa, eu consegui um dia escutar a transmissão de um jogo, né? Eu não estava assistindo ainda, não estava vendo. E a sensação é totalmente diferente, né? Porque a gente está tão acostumado com o nosso estímulo visual que quando a gente não consegue ver aquilo e alguém está só narrando o que está acontecendo, a gente consegue criar a imagem, né, na nossa cabeça de como aquilo está acontecendo. Então, se vocês puderem, qualquer dia, né? Mesmo que você seja igual a mim, não seja tão fã de futebol, mas se permita escutar pelo menos um trechinho, uma parte, para vocês entenderem como essa comunicação influencia aí dentro do esporte. Tá bom? Então, ó, depois nós temos aí cinema, a televisão, né? E aí tem outra coisa muito importante, né? A imprensa, os satélites de comunicações, eles são importantes para fazer também com que a gente receba essas informações, né? Não adianta a gente ter um celular, por exemplo, e não ter nada que faça com que essa informação seja veiculada, né? Então, para a gente ver as informações, alguém precisa mandar. Então, esses satélites, por exemplo, eles são responsáveis por captar, né, os sinais e fazer com que, por exemplo, você esteja nos assistindo agora pela TV. Então, é isso. E aí eu trouxe uma referência para a gente continuar falando sobre o esporte da mídia agora mais especificamente. Então, ó, segundo Mauro Betti, a televisão, como sendo o maior meio aí de comunicação de massa, tem que defender os seus interesses econômicos, políticos, sociais e ideológicos. Tudo isso perante o povo, né? Então, a gente tem aí alguns interesses a serem considerados. Essa abrangência televisiva, o autor deu o nome aí de esporte telespetáculo. Então, esse esporte telespetáculo, ele acontece, segundo Mauro Betti, baseado aí nos interesses que aquela emissora, que aquele time, né, que aquela confederação tem. Por quê? A emissora, né, aí seja de televisão, de rádio, ou os veículos aí de redes sociais, eles só vão divulgar algo que também esteja relacionado aos seus próprios interesses. Então não adianta um time estar lá super interessado naquela forma de comunicação, se de repente, naquele momento, não vai ser interessante para aquele meio de comunicação divulgar aquele esporte ou aquele time ou aquela modalidade, enfim. Tudo isso vai depender aí desses interesses econômicos, políticos, sociais e ideológicos perante o povo.
Então tem que pensar aí no povo, né? No povão, na gente, né? A gente que assiste aí, a gente que é povão e que tá aí recebendo essas informações. Então, ó, eita, já ia passando aí direto. Tem agora um vídeo para vocês mostrando aí um pouco de como é que esse comercial, como é que a gente vê na mídia, um exemplo para que vocês observem como é que o esporte ele está sendo comunicado nesse vídeo. Então, a gente não falou de comunicação, de interesses. Então, qual é o interesse das pessoas que produziram esse vídeo, né? Por que elas usaram essa modalidade esportiva? Como é que eles fizeram essa ligação? Então, assistam aí, que eu vou comentar com vocês já já. Viram aí a quantidade de informações que tem dentro dessa propaganda, né? Lá no comecinho aparece a marca e agora no final. Mas vocês viram a quantidade de informações que tinham dentro dessa propaganda, sem falar qual era a marca que estava sendo divulgada. A gente estava vendo lá, vai rolar um campeonato de futebol, né? O campeonato é pelo Brasil, vão ter estados, né? Aí algumas capitais que vão receber esses jogos. Então, né? Qual é a lógica? Por que eles fizeram essa misturada toda? Mas a gente percebe que existe toda uma estratégia do começo até o final dessa propaganda. Então, ó, eu trouxe aqui alguns pontos para serem destacados e eu espero que vocês tenham feito também aí essas anotações, observações sobre esse tema. Então, ó, dentro dessa propaganda, a gente começa aí com o futebol. Então, o futebol é o esporte que está sendo utilizado durante essa propaganda como uma forma aí de atrair o público. E aí você pergunta, qual público, né? O público que é apaixonado por futebol. No Brasil, a gente sabe que essa modalidade é a mais aí vista, é a mais divulgada, é a mais consumida pelas pessoas. Então, eles já estão utilizando aí algo que é muito forte e que vai atrair muitas pessoas. Mesmo que você seja uma pessoa que não gosta de futebol, né? Você, quando vê essa propaganda, você vai dizer assim, eita, lembrei do meu amigo, lembrei de um parente, lembrei de alguém que gosta muito de futebol, então vou mandar para essa pessoa, né, essa propaganda, para ela ficar ciente ali de como ela pode fazer aí essa viagem e assistir esses jogos e tudo mais. Então, começa com o futebol, que é já por si só algo que chama muita atenção. Então, em seguida, eles começam a fazer um estímulo aí para que as pessoas viajem. E aí, de que forma, né? Esse estímulo ele é dado de uma forma visual, então é perceptível a forma com que eles divulgam as capitais, né? Então, colocando imagem aí de pontos turísticos, como, por exemplo, o elevador Lacerda, que eles colocam, né?
teleférico lá do Rio de Janeiro. Então, eles começam a fazer com que a pessoa se sinta estimulada para viajar, né, para querer conhecer outros lugares, e aí, através somente de frases e de imagens, em momento nenhum tem narração. E obviamente que também tem uma música, né, um samba ali tocando, que já dá uma animação maior para você querer viajar, se divertir, né? Então, eles divulgam as datas dos eventos, né, para que a pessoa consiga se programar, saber se dá para ir, se não dá. Tem a promoção e a apresentação das cidades, né? Para vocês terem uma noção, por mais que existam os jogos de futebol, uma pessoa que viaja, por exemplo, eu vou ver um jogo lá no Rio de Janeiro. Dificilmente a pessoa vai viajar para passar um dia, né? Ou para passar 2 dias. Ela vai, ela vai ver o jogo, vai consumir o esporte, mas ao mesmo tempo ela vai ali para uma parte turística. Ela vai querer conhecer os pontos turísticos. Por exemplo, quem vai no Rio de Janeiro? Todo mundo que vai no Rio de Janeiro diz assim, eu quero conhecer o Cristo Redentor. Eu quero conhecer o Pão de Açúcar. Então, quando você se programa, né, a partir do momento que eles colocam a data, você consegue se programar para viajar, no mínimo, você vai passar ali uns 2 a 3 dias, né? E nesse período você vai consumir aí essas cidades. Então, você vai ali fazer com que o turismo, né? Vejam, a gente está falando de futebol, mas o turismo já está envolvido e a atividade turística, ela gera dinheiro para o seu local. Então, o dinheiro vai circular ali e vai gerar mais renda ali para aquele lugar onde a pessoa está visitando. E aí, por último, né? Eles falam lá, mas se você quiser saber mais, eu criei aqui um catálogo, né? Eu fiz um mapa, então é só entrar no site e eles deixaram tudo pronto. Onde é que cada seleção vai jogar, onde é que você pode acompanhar, quais são as datas, as cidades e no fim eles fazem o quê? O produto final. Então quando você vai lá, você vai dizer, já vou pesquisar aqui minhas passagens. Então você já está no site vendo aquilo. Automaticamente você vai pelo mais fácil, né? Então, aqui está mais fácil, vou comprar aqui. Então, eles oferecem o produto que é a passagem, que é para você viajar, através dos estímulos falando sobre futebol e falando sobre as cidades. Então, o esporte da mídia. O que é que faz com que esse esporte seja da mídia? Em especial, da televisão, né? Que a gente falou aí sobre sobre os meios de comunicação de massa. Então, o que faz isso, né, é a ênfase dada à falação esportiva, que tem aí como característica informar e atualizar as pessoas aí dos bastidores do mundo esportivo. Então, a gente tem aí, a contação de histórias dos atletas e dos clubes também, né, que faz com que as pessoas criem expectativas para conquistar aquelas coisas que são contadas, né? E para as pessoas que comunicam isso, eles criam expectativas para conquistar mais adeptos e mais audiência. Então, por exemplo, né, nesses programas esportivos que tem, sempre tem um jogador lá mais velho que conta a história de como aquele esporte mudou a vida dele, mudou a vida da família. Automaticamente, quando você escuta aquilo e você já tem uma proximidade com aquele esporte, você diz, oxe, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero fazer. Então você vai querer se esforçar mais, praticar mais aquela modalidade para poder chegar a alcançar aquele nível em que aquela pessoa estava ali falando a história dela. Então, através dessa falação aí, você consegue ser estimulado para praticar e isso beneficia quem? O esporte, né? Isso faz com que as pessoas se comovam, queiram assistir mais sobre aquilo também. Então, além de aumentar a audiência, porque as pessoas vão começar a dizer, tu viu a história de fulano? Vi não. Oxe, então vai lá assistir, tá em tal lugar. E aí a pessoa vai lá e assiste. Isso aumenta a audiência e, ao mesmo tempo, aumenta o número de adeptos àquela modalidade. Então,
Nós podemos aí observar que em muitos casos a informação é muito bem transmitida puramente com imagens. Então, no comercial que eu mostrei para vocês anteriormente, isso foi bem claro, né? E aí, buscando atingir o máximo de emoções. E aí, esta espetacularização, ela gera a fragmentação e a descontextualização do esporte. Neste sentido, existe muita diferença em você assistir um jogo pela televisão, né, e ao vivo no estádio. Então, é muito... Eu não sei se vocês já foram, né? Se vocês já tiveram essa experiência. Mas assistir um jogo pela televisão e assistir no estádio é completamente diferente. E aí a gente vê a importância de um narrador. Além de eu achar que a pessoa que está narrando, ela é extremamente essencial para que a gente consiga fazer essa parte da inclusão aí de pessoas com deficiência visual, ela é muito importante no sentido estratégico da mídia para fazer com que as pessoas elas tenham sensações diferentes. Então, por mais que você esteja vendo a jogada, às vezes no jogo de futebol, ou no jogo de vôlei, ou em qualquer outra modalidade, a gente não conhece aquele atleta, ou aqueles atletas, né? Então, a partir do momento que a gente tem um narrador ali, explicando como é que está funcionando, quais são os nomes das jogadas, dos jogadores, a gente começa a ter um estímulo diferente. Então, sempre que a gente vê aquela pessoa, a gente já consegue identificar quem é. E aí, também através dessa parte aí visual, né, quando não tem essa narração, geralmente são imagens que puxam a gente ali para aquela história. Então, às vezes é a mudança de uma casa. Então, um atleta ali que teve a sua casa reformada. Então, quando você vê aquela imagem ali de uma reforma de uma casa, você olha para a sua casa e faz, é isso que eu quero na minha. Então, está explorando aí as emoções através dessas informações que são geradas, tá certo? E aí, a gente tem uma diferença entre o esporte que é da mídia e o esporte na mídia. Porque quando a gente fala do esporte da mídia, a gente estava falando lá do que Mauro Betti falou, vocês lembram? Sobre o telespetáculo. Então é um momento em que o esporte ele ganha um espaço ali de espetáculo para as pessoas ficarem ali olhando, né, consumindo e querendo participar. É diferente de quando a gente vai falar do esporte na mídia. Mas isso é uma coisa que a gente só vai falar na próxima aula. Então já deixei um gostinho de quero mais, já falei que existe essa diferença e na próxima aula a gente vai aí entender um pouco mais de como funciona. Então essa é a nossa primeira aula do nosso ano letivo. Eu espero que a gente tenha um ano bem produtivo. Já viram aí que a gente tem muita coisa para consumir, né? Muita coisa para aprender e eu vou estar aqui preparando a aula com muito carinho para todos e todas, tá? Então quero agradecer mais uma vez a nossa querida Laisa, que fez aqui a nossa tradução, Isa e Cleitinho, que estão ali no estúdio, e a você que nos assiste, um cheiro bem grande e até a próxima aula.